Oi, gente! Hoje eu tenho uma presença super especial aqui no canal. Vamos conversar com a doutora Clarice Casale. Ela é coloproctologista. Vocês sabem o que é isso? Vocês sabem quando procurar essa especialidade médica? Enfim, a gente vai falar também sobre sexo anal. Tudo que você sempre quis perguntar, ela vai responder aqui pra gente. Esses vídeos vão ficar maravilhosos. Então fica aqui, eu sou Renata Beranger, eu sou médica, infectologista, especialista em doenças infecciosas e parasitárias. Oi, Clarice! Primeiro eu queria te agradecer muito por essa oportunidade aqui. A gente já vinha tentando marcar, mas você que nem eu é super ocupada e aí fiquei muito empolgada com essa oportunidade da gente conversar com essa especialidade que é assim tão importante, mas ao mesmo tempo as pessoas têm um pouco ainda de medo, de tabu, e eu achei fundamental a gente poder conversar um pouquinho do que é a proctologia, e também assim sanar a curiosidade das pessoas. Por que você escolheu essa especialidade? E eu não sei se é a minha percepção, mas eu vejo muitos homens proctologistas. E aí, assim, o que eu achei o máximo é você, mulher, cuidando lá do fiofó dos outros. E né, assim, tão importante, a gente às vezes fica meio com medo de realmente procurar especialidade. Então, conta um pouquinho da sua história pra gente. Bom, vamos lá. Minha história com a proctologia aconteceu até meio por acaso. Eu sempre gostei muito de cirurgia geral, assim, era a minha paixão, e de cirurgia vascular. Então, eu estava no meio da residência de vascular, mas senti que aquilo não era nada que me apaixonasse, que eu gostaria realmente de fazer a minha vida toda. E aí eu resolvi mudar de especialidade. E precisava encontrar alguma coisa que tivesse a ver com a cirurgia geral, mas ao mesmo tempo eu não gostava só da parte cirúrgica, eu gostava de uma especialidade que também tivesse uma parte clínica, que eu tivesse uma interação com as pessoas, que não fosse só operou e acabou, sem nenhum vínculo e sem nenhum tratamento clínico. E aí foi nesse momento que eu me abri para essa possibilidade da proctologia, então comecei meio no escuro mesmo e fui me apaixonando aos poucos, assim. Hoje em dia eu sou muito realizada na minha escolha, assim, não podia ter escolhido outra especialidade. Eu acho que eu é, já me encontrei há um tempo, assim, já tenho mais de 10 anos de proctologista, então é uma coisa que eu já me achei que nem esperava me realizar tanto assim na medicina como eu sou hoje. E é uma especialidade que eu amo, eu acho que é uma especialidade que as consultas são absolutamente diferentes, então, ao mesmo tempo que eu trato pessoas com prisão de ventre, que é uma queixa muito comum, com hemorroida, eu também faço colonoscopia, também trato pessoas com infecções sexualmente transmissíveis, um público LGBT também que me procura muito, que eu faço muito essa parte de HPV. Então, é uma especialidade muito diversa, assim. Eu não tenho nenhuma mesmice no consultório, isso é uma coisa que eu buscava. Então, foi assim que eu me apaixonei pela proctologia. Ai, que legal! E aí, então, para você ser proctologista, você precisa ter os 6 anos da faculdade de medicina, né? E mais quantos anos, assim, de especialização? Então, foram 6 de medicina, eu fiz mais 2 de cirurgia geral, e aí depois mais 2 de proctologia, e eu ainda fiz mais um para uma especialização em colonoscopia. Então, na verdade, foram 5 anos. Uhum. Realmente É longo, né, o processo. é. Então você é a médica, né? E aí, assim, o pessoal te procura por quê? Você falou um pouquinho da prisão de ventre, mas quando que o pessoal aqui do canal sabe que, caramba, eu tenho que procurar a doutora Clarice? Eu imagino que muitos outros médicos te encaminhem, né? Mais ou menos o Sim. que acontece comigo. Mas como assim que o pessoal tem que ter aquela sacada de, caramba, eu tenho que ir no proctologista? Acho que tem a parte da prevenção toda, mas comenta um pouquinho pra gente.
Então, em termos de prevenção, todo mundo aos 45 anos tem que se preocupar com a prevenção do câncer de intestino. E quem tem alguma história de câncer de intestino na família precisa fazer isso 10 anos antes do primeiro caso ou aos 40 anos. Então, esse já é um motivo para todo mundo procurar, independente de estar ou não sentindo alguma coisa. Fora isso, todas as queixas, as situações que tem que levar uma pessoa a me procurar. Qualquer tipo de sangramento, precisa procurar um proctologista, dor no ânus, coceira, que também é uma queixa super comum, prisão de ventre ou diarreia. E aí a prisão de ventre pode ser não só uma questão de você não ir ao banheiro todo dia, mas se você tem uma dificuldade para ir ao banheiro, ou se as fezes são muito ressecadas, se você tem que fazer força para evacuar, ou tem que ficar em determinada posição para conseguir evacuar, isso também vai caracterizar uma prisão de ventre. Então, todas essas pessoas precisam me procurar. Outras situações, assim, por exemplo, de uma alteração na maneira como você evacua. Então, se tem aquela pessoa que vai ao banheiro todo dia e ela passa aí dia sim, dia não, ou as fezes tinham um padrão e elas passam a ser de uma outra maneira, independente se vai ser mais mole ou mais dura, toda vez que muda, a gente também tem que investigar. Se tiver sangue nas fezes, ou não só no papel higiênico, qualquer presença de sangue tem que procurar. E muco, que é como se fosse um catarro nas fezes, isso também pode ser sinal de alguma inflamação, de pólipo e até de câncer de intestino. Então, isso também é um motivo para a gente procurar o proctologista. E se, agora eu vou me enfiar, e se for só de vez em quando? De vez em quando eu vou lá fazer um POPs e sai um sanguinho. E aí eu fico preocupado, mas no dia seguinte está tudo certo, eu faço todo dia e não acontece nos outros dias. Eu tenho que me preocupar e procurar a doutora Clarice? Tem sim, isso é super comum. Às vezes eu vejo os pacientes falando, eu sangrei só uma vez, e aí deixei para lá, e aí você vem depois. Por que a gente tem que procurar o quanto antes? Primeiro, a gente sempre torce para não ser nada grave, né? Tomara que seja só uma hemorroida que sangrou ali naquele dia e pronto. Se for só isso, quanto antes você procurar melhor. A chance da gente ter um tratamento mais tranquilo, menos agressivo, é maior quanto antes a gente estiver começando o tratamento. E a outra grande questão, que é a maior preocupação, que é dos pólipos e do câncer de intestino, também tem que procurar, porque o câncer de intestino e até os pólipos, antes de se transformarem no câncer, muitas vezes eles sangram e param de sangrar. Então, até a pessoa chegar numa situação de estar sangrando todo dia e se manter sangrando todo dia, a chance dessa doença estar mais avançada é muito maior. Então, o ideal mesmo é não viu sangue nas fezes, viu sangue no papel, procura. Pode ser que o diagnóstico seja assim, que eu diga, olha, você tem só uma hemorroida, a gente vai acompanhar, vai acontecer de sangrar de novo. Mas pode ser que não seja só isso e a gente precise já tratar, e aí o ideal é a gente fazer logo, né? Então não tem jeito, né, Clarice? Patologista, né? A gente fica sempre, não quero, que é uma besteira. E, assim, eu sei pelos meus pacientes, né, que às vezes, não quero, é porque eu já fui, enfim, o médico teve algum tipo de preconceito, e é o que eu falo logo, olha só, se você foi e sentiu qualquer tipo de, assim, de incômodo, não na posição, não no exame, mas, digo, de incômodo, de preconceito... Constrangimento, né? Vai em outro, não vai mais, porque essa pessoa nem merece estar ali, né? Então, como eu atendo muito paciente com HIV, com infecções sexualmente transmissíveis, eles reclamam muito disso. E aí agora falta todo mundo. Não, a gente tem a médica especial que vai tratar de vocês, mas isso deveria ser todo mundo, né? Todos os próctos, mas realmente acontece, eu acho que é muito por causa disso que as pessoas ainda têm um pouquinho de restrição. E fora, né, que não é assim, nossa, super agradável, mas a gente precisa dizer isso, né? O médico tá ali na hora fazendo o exame, fazendo tudo, a gente não tá julgando, não tá nem
pensando que é, né, a pessoa que está ali, você está querendo ajudar, querendo resolver o problema. Então, é um exame normal, como qualquer outro. Não, para mim é absolutamente normal. Eu acho até, eu sempre respondo essa questão, né? Assim, nossa, por que você escolheu isso? É um clássico, assim. Acho que toda primeira consulta, o paciente chega depois que quebrou, assim, aquele primeiro encontro, eles sempre me perguntam. E eu não vejo dessa forma. Eu até entendo que tem um constrangimento e tal, mas para mim é absolutamente natural e precisa ser, né? Assim, é mesmo um exame que eu faço todo dia, muitas pessoas, é a minha rotina, além de, óbvio, a gente tentar tirar esse peso de ser um exame constrangedor que tem para cada um que vai ali procurar, né? Para mim não tem esse peso. E é super importante, não tem jeito. E é isso que você falou, é super legal, que eu falo sempre também. Se você foi num procto e você não se sentiu acolhido, se você não pôde falar o que você gostaria, se você saiu de lá com dúvidas e não sentiu uma abertura para perguntar o que você faria, o que você gostaria de saber, eu acho que tem que procurar outra pessoa, porque tem que ter uma relação ali com o procto de muita transparência, assim. Você tem que se sentir à vontade para perguntar absolutamente todas as dúvidas e não nenhum tipo de constrangimento que vai fazer você driblar aquela situação, né? Isso. Tem mais homens ou mais mulheres no seu atendimento? Ou isso é igual? Acho que é igual, assim. Eu não vejo muito essa diferença, não. Eu acho que é meio a meio. E não reparo essa diferença. E porque todo mundo precisa, né? Tanto mulheres, então tem que ir. A gente já, né, já deixou claro. Então, independente. Agora, uma coisa que eu fiquei pensando, você atende crianças também? Não? Não, eu não atendo criança, assim. Eu já atendi criança. Em alguns momentos eu atendo criança, situações excepcionais, porque não existe essa especialidade de proctologia pediátrica. Então, quem faz isso é o gastropediatra. Mas acaba que algumas situações ali do ânus mesmo, às vezes o gastropediatra não está também tão acostumado com esse exame. Então, em situações assim excepcionais, se algum pediatra me pede, eu até atendo, mas não é uma coisa, não é minha especialidade, é muito mais assim para tentar ajudar, porque eu sei que não existe ninguém com essa especialidade aqui no Rio e até em São Paulo tem mais alguns gastropediatras que fazem mais essa parte proctológica, mas que não existe essa especialidade de proctologia pediátrica, entendeu? Então, às vezes eu atendo, mas só para ajudar mesmo, não é por especialização, entendeu? E há também a possibilidade de atendimento online ou é mais difícil para o seu caso, para a sua especialidade? É bem mais difícil. Eu sofro com esse dilema atual, porque eu acho não, tenho certeza que assim, a minha especialidade eu preciso examinar. Então, a chance de eu dar um diagnóstico errado, dar uma orientação errada numa consulta online é muito grande. E as pessoas até falam assim, mas eu não posso te mandar uma foto. Você pode me mandar uma foto, o que eu mais recebo é foto de fiofó na vida. Assim, meu celular, as crianças não têm acesso ao celular, porque as fotos são impublicáveis. Eu brinco que eu recebo nudes diariamente, então não... Mas a foto perde muito, entendeu? Perde muito, porque eu preciso do exame, preciso ter percepção do que tem ali e preciso muitas vezes do exame com um anoscópio, que é um aparelhinho que a gente olha lá dentro. Senão eu não vou chegar no diagnóstico. Então, o que eu consigo fazer online? Eu consigo orientar,
Casos de constipação, eu consigo orientar e funciona muito bem. Quando é um pré-operatório, por exemplo, isso eu faço, já fiz algumas vezes e funciona. Então, a pessoa se programa, vai se programar para vir operar no Rio, quer operar comigo, então a gente faz a consulta online e ela deixa o exame marcado próximo àquela consulta que vai ser a consulta pré-operatória, com cirurgia, com tudo encaminhado. Mas eu preciso fazer o exame. Sem o exame não funciona. Porque para você funciona super bem online, né? Para mim, também tem essa questão de que alguns pacientes têm algumas lesões. Então, assim, como você estava falando, né, eu também vejo algumas lesões nos genitais, às vezes alguma suspeita de herpes, e aí, assim, realmente na foto perde muito. Então, é exatamente isso que você falou. A chance da gente fazer algum diagnóstico errado existe. Mas, por exemplo, para recomendar profilaxia pré-exposição do HIV ou pós-exposição, isso é muito tranquilo. Para a questão das prevenções, é bom, né? A gente faz um bate-papo assim. Mas quando é alguma lesão, e é uma coisa que eu gosto também de acompanhar, aí a gente marca presencial e tudo, não tem muito jeito. Mas essa questão, por exemplo, do Covid bombou, os atendimentos, a maioria tem que ser mesmo, né? Casos mais graves a gente encaminha para o hospital e vê no hospital. Mas realmente isso possibilitou, inclusive, a gente atender pacientes fora do Rio, né? Então, é impressionante como as pessoas assim fora dos grandes centros, às vezes, não têm muita opção. Então, isso realmente ajudou bastante. Mas entendo que para você não tem muita escapatória, né? Em algum momento o paciente vai ter que ir na consulta presencial, sim. Eu acho que no PrEP te ajuda muito, né? Isso que você falou da medicação pré-exposição, eu acho que ajuda muito essa possibilidade de orientar online, né? E aí, inclusive, agora, assim, faz pouco tempo que eu até fiz um vídeo disso, que a gente consegue prescrever na rede privada também para os pacientes. Então, eles conseguem, na rede pública, pegar toda a medicação. Então, isso é muito importante. A gente consegue ampliar realmente o acesso, né, a toda essa profilaxia. E aí me conta uma coisa, depois que a pessoa já marcou a consulta com você, chegando lá assim, hoje eu vou no proctologista, o que eu tenho que fazer, assim? Tem algum banho diferente, tem algum cuidado diferente ou não? Você vai chegar lá e é normal, vai ser atendido do jeitinho que você tá. Exatamente. Esse até tem um vídeo lá no canal e já falei no Instagram também, que eu preciso ver como, eu brinco assim, eu preciso ver a vida como ela é. Não adianta você tentar limpar demais, porque se não é aquela realidade, eu vou ver alterado. Então, às vezes, assim, a gente até brinca que antes da consulta, todo mundo passa no banheiro da recepção. E aí no banheiro da recepção tem duchinha, tem lencinho, tudo, mas que às vezes você vê que ficou ali, terminou de limpar muito, aí eu vejo resíduo de papel, e a pessoa nem usa papel, mas aí eu falo, poxa, você está limpando com papel? Ah, não, eu limpei agora só para ficar mais limpo. Então, não precisa ter essa preocupação. Eu preciso ver exatamente como funciona no dia a dia a sua higienização, por exemplo, como são os hábitos, para ver se isso está impactando de alguma forma na queixa que aquela pessoa tem, né? Então, não precisa ter nenhuma preparação. Eu não gosto que faça a lavagem, que é a chuca, né? Ou uma preparação do intestino para não ter fezes, porque eu também preciso ver como são as fezes no reto ali, no canal anal. Então, mesmo que eu vá fazer algum exame específico, que em algum momento eu vá precisar dessa lavagem, isso vai ser orientado num segundo momento. Eu prefiro sempre que venha absolutamente sem nenhum preparo. E outras dúvidas super comuns, assim, eu preciso me depilar para ir na consulta? Não precisa se depilar para ir na consulta. Se você tem o hábito de se depilar, ok. Ninguém é obrigado a depilar. Se você não tem hábito de depilar, não depile para ir na consulta, porque às vezes chega lá com anos todo irritado
e foi daquela depilação que a pessoa nem tem costume de fazer e foi fazer para vir na minha consulta. Então, é para a gente seguir mais ou menos como é a rotina mesmo, o dia a dia. Também não tem problema vir menstruada, é uma pergunta que as meninas sempre me fazem. Não é um problema, pode vir do jeito que você está acostumada. Então, assim, não me incomoda, a menstruação é normal. Então, opero menstruada, faço colono menstruada, examino menstruada. E é para agir como você está acostumado. Então, tem gente que prefere colocar um absorvente interno, um coletor. Tem gente que vende absorvente normal, calcinha, dessas calcinhas absorventes também. Então, não muda absolutamente nada para mim estar menstruada. E é para vir como é mesmo. Isso é muito importante, porque eu acho que as pessoas têm muitas dúvidas a esse respeito e aí acabam, às vezes, não sei, adiando ou não quer ir, porque sempre tem aquela, né, desculpinha, aconteceu Exatamente. isso, né, porque você vai adiando. E agora, assim, me colocando como paciente, eu acho que deve ser, assim, libertador ir na sua consulta, né? Porque a pessoa vê que não tem nada demais mesmo. E eu acho que deve ser, assim, muito bacana para você, porque eu sinto isso também, né? Às vezes o paciente chega lá, ele não quer nem te olhar no olho, fica cheio né, de questões, e aí quando você começa a falar, parece que o rosto muda, né? Fica assim, nossa, então é assim. E aí sai dali libertado e volta e passa a se cuidar. Acho que é esse o intuito aqui da nossa conversa, né? Dar essa tranquilidade para as pessoas, que tem que ir sim, tem que ser avaliado sim, vai ser examinado e vai resolver um problemão ou um probleminha, mas eu acho que qualquer coisa ali numa região que é tão sensível pode te atrapalhar absurdamente, né? Não, com certeza. E que eu vejo muito, assim, as pessoas, infelizmente, adiam muito a saída. Então, às vezes, chegam em situações, assim, doença hemorroidária, já bem avançado, com sangramento frequente, incomodando no dia a dia, porque tem vergonha, tem medo, e chega lá e passa pela consulta, ou tem medo de que vá doer. Isso também é legal a gente falar aqui, que não dói o exame proctológico, não dói absolutamente nada. Se você já está sentindo dor, então, se você tem uma hemorroida que está inflamada, se você tem uma fissura, que é um corte ali no ânus que dói muito, eu não vou piorar a situação, a dor que você já está sentindo, muito pelo contrário. Vou usar a pomada anestésica, que eu sempre uso, vou fazer outras medidas para ajudar o alívio da dor. Então, nem sempre a gente faz exame proctológico completo, olhando dentro do ânus, quando a pessoa tem uma queixa ali externa que já está causando dor, entendeu? Então, você não tem que ter medo. Eu ouço ainda, não tão frequente como antes, mas ainda ouço muitas pessoas falando assim, não, mas eu estava com muita dor, eu não vim porque eu estava com muita dor. Quando você está com muita dor, é aí que você tem que vir, porque esse é o momento que eu vou conseguir te ajudar mais. Numa fissura, numa hemorroida ou qualquer outra queixa, esse medo de ser examinado só vai piorar a situação e vai piorar o sofrimento, né? Porque o objetivo é a gente melhorar. Então, acho que essa questão do exame, e realmente as pessoas saem aliviadas de tirar aquele peso, assim, eu sempre brinco no final também, assim, não foi isso tudo, né? Sofreu, está sofrendo nessa expectativa e não precisava de nada disso, porque não é um exame normal, comum, não é doloroso. A questão do constrangimento a gente sempre quebra com uma conversa inicial, a pessoa vai estar à vontade ali naquele momento do exame. Eu acho legal, assim, a gente levar isso, porque eu acho que as pessoas ainda têm muito preconceito, tem um fantasma, né, aqui em volta disso, que não é só preconceito, é um pouco de receio, constrangimento, tudo junto, né? Então, eu até falo assim também, que ninguém fala que foi no Procto, eu brinco também assim, eu sou aquela especialidade que ninguém precisa. Foi o seu amigo que te disse que tinha uma indicação, mas que você nunca foi. E todo mundo precisa, assim, todo mundo que tem anos pode ter hemorroida, é uma doença super comum, super prevalente, prisão de ventre também.
o câncer de intestino também é um câncer super prevalente na população e que as pessoas precisam e vão, assim, vão, mas não divulgam que foram, né? Obrigada, Renata. Adorei nosso bate-papo. Acho que foi super leve, descontraído, como a gente estava querendo, né? Como a gente estava tentando combinar, e super informativo também, que é importante. Então, queria te agradecer muito. Queria pedir para vocês me seguirem lá no Instagram. Meu arroba é doutora Clarice Casale. Não sei se meu canal já vai estar no ar, mas ele está saindo do forno. E vou dividir também esses assuntos aqui com vocês. Deixem dúvidas, me mandem lá no Instagram, me mandem direct também, que eu já estou acostumada, e deixem os comentários, podem me marcar. Adorei. Obrigada. Gente, vamos aproveitar, deixem as dúvidas aqui, escrevam, curte o vídeo, procura a doutora Clarice lá no Insta e já ela vai ter o canal dela, vocês vão poder comentar nos vídeos e perguntar direto para ela. Se tiverem dúvidas, deixa aqui que eu mando para ela lá no Insta. Ela tem certeza que vai responder todo mundo. Obrigada e até a próxima.